Ok, iniciando Tá. então a apresentação da tarefa 10, que é relacionada a espectro eletromagnético. Hoje eu sou ouvinte aqui. Pode começar, Tá. Marcos. Bom dia, o meu nome é Marcos. Eu vou apresentar então meu trabalho sobre espectro eletromagnético. Eu estava lendo que o espectro eletromagnético levou um tempo para ser descoberto e ser definido por Maxwell e por Hens. Aí Maxwell foi quem desenvolveu as equações que criavam um resultado físico para os testes empíricos que André Merriam-Ampère criou. E analisando, Maxwell analisou, pegou as teorias de Ampère, de Faraday e de Gauss e tentou equacionar isso. E a partir esse equacionamento, ele conseguiu ter algumas conclusões, que seriam essas, que é concebível que existam entidades físicas em que um campo elétrico variável gere um campo magnético também variável, e esse, por sua vez, gere um campo elétrico variável e assim sucessivamente e continuamente. Essas entidades físicas ele definiu como as ondas eletromagnéticas, que é um conceito importante para entender o espectro de ondas eletromagnéticas, que nada mais é do que um conjunto de ondas eletromagnéticas com diferentes uh, frequências e diferentes comprimentos de onda. Tá. Ok, a sua figura aí tem esses conceitos bem É relacionados. isso. Aí aqui eu tentei botar um resumo do que seria da lei de Ampère, que é o campos elétricos são produzidos por mudanças de campo magnético. Botei também um resumo uma das leis de Gauss, né? Uma carga elétrica produz um campo elétrico. Opa! E existe um campo magnético entre os polos de magneto. Ok. Elas todas meio que falam da mesma coisa, só que cada um analisando um ponto diferente, né? E aí Maxwell pegou todas essas ideias e utilizou todas elas para desenvolver as equacionamentos. Pelo que eu vi, Maxwell ele era bom em equacionar as coisas, né? Ele pegava os experimentos empíricos dos outros físicos e que Sim. equacionava e tirava as próprias conclusões, né? Sim, ele tornou mais palpável e simplificou muito dos fenômenos que pareciam Isso. desconectados, né? Legal. É, e deu para notar também que esses físicos eles tinham muito contato uns com os outros, né? Eles conseguiam muito, tipo, pegar o trabalho de um e já levar para o outro, tirar dúvidas. Eu vi que eles se interagiam bastante entre eles, não era muito cada um numa ponta do mundo, assim. Sim, parece, é. Isso Tá. que telecomunicações naqueles tempos eram a carta enviada a cavalo, né? Era bem rudimentar, bem limitado, mas assim, ainda eles conseguiam fazer as coisas. E Maxwell sempre referenciou as equações, né, dos outros físicos. Certo. Tá. Aí aqui tem algumas informações sobre radiação eletromagnética, que o senhor tinha posto uma pergunta, né? Então, o que é a radiação eletromagnética? Pelo que eu entendi, a radiação tudo é radiação, né? Todas as ondas eletromagnéticas são radiação. Aí tem algumas informações. Praticamente toda a troca de energia entre a Terra e o espaço acontece através de radiação. O planeta absorve constantemente radiação no espaço e emite sua própria buscando equilíbrio radiativo. Eu achei bem interessante esse equilíbrio radiativo, mas eu acabei não pesquisando, eu deixei sublinhado aqui, eu achei bem curioso o que seria o equilíbrio radiativo, entendeu? Eu já ouvi algum termo relacionado, não sei exatamente também 100%, mas me parece que é alguma coisa em relação a o planeta não estar nem aquecendo nem esfriando. Na verdade, ele Aham. está lentamente esfriando, pelo que eu entendi. Mas a radiação é uma forma de troca de calor. Não sei se tu lembra lá do ensino médio, lá quando a gente vê início de física, assim, que tem tanto a convecção, que é quando circula o ar, troca de calor porque o gás ou a água estão circulando, né, movimentando. Aham. A condução, quando duas coisas se tocam. E a radiação é quando elas realmente estão em distância uma da outra, mas constantemente, devido à temperatura, elas geram ondas eletromagnéticas, tipo, no espectro do infravermelho, principalmente. E aí, dois objetos, mesmo que estejam no vácuo, próximo um do outro, mesmo que eles não tenham contato Eles físico ainda nenhum, interagem. eles interagem por meio dessa radiação eletromagnética. No caso, resultado da própria temperatura, da agitação das moléculas.
Aí tem a ver com, eu acho, com isso, esse parágrafo que tu... Esse parte de equilíbrio, né? Eu achei interessante falar sobre essa parte do planeta, sobre o espaço, porque a gente sempre entende radiação por uma coisa ruim, né? Toda aquela função de Chernobyl e de uh, uh, usinas nucleares, então a radiação ela está presente diariamente com a gente, entende? Então eu quis botar isso ali para já começar a dar um exemplo da onde pode ter radiação, né? Legal, bem interessante isso aí. Abordar dessa Aí, forma. aqui é um conceito, daí a radiação é formada por ondas eletromagnéticas e partículas que se deslocam com uma determinada velocidade. Portanto, a radiação eletromagnética é considerada como um conjunto de ondas eletromagnéticas, formando o espectro eletromagnético. E aí foi uma introdução até chegar em espectro eletromagnético, né? Perfeito, sim. Aqui depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas o espectro é dividido em dois grupos: radiação não ionizante e aquela que possui menor energia e em um comprimento maior de onda. E a radiação ionizante contendo mais energia e mais velocidade magnética. Talvez esse aqui ficou meio duvidoso. Aí aqui eu botei uma imagenzinha bem comum sobre espectro eletromagnético, que é a primeira que tu encontra. Ok. Aí aqui nós temos uma prévia de quais são as faixas de frequência, né, que dividem nos diversos tipos de radiação que nós temos hoje, né, que nós conhecemos. Aqui tem dividido os grupos não ionizantes e os grupos de radiação ionizante, que a Certo. partir da ultravioleta ela já é ionizante. E de ondas de rádio até a luz visível ela é não ionizante. Aqui nós temos esse desenho interessante para o próximo slide, que é sobre o comprimento de onda e a frequência, que elas são inversamente proporcionais. Aham, mas olha só, não tá em escala essa representação, né, das ondas, só para ficar claro. Essa escala ali, Esses valores aqui. esses valores de baixo, tu consegue ter uma ideia. Aquele desenho das formas de onda ali, aqueles senos ali, não estão em escala, ok? Ah, Tranquilo? tá. Esses aqui, tá, pode ser. Exato. Tá, ok. Ah, aqui eu fiz uma préviazinha, né, que sobre esse aqui é os cálculos de Maxwell, se eu não me engano, que é a parte que, não sei se é de Maxwell, eu não sei, é aquele cálculo aí que teve ali no Moodle ali, professor, e era o que explicava a parte de velocidade magnética, frequência e comprimento de onda, só não sei se é do Maxwell, eu interpretei que fosse do Maxwell, porque foi o primeiro cálculo que eu vi, mas não, pelo seu comentário assim, não foi. Se tu me permite comentar isso aí, não, eu acho que não é exatamente de Maxwell, porque isso aí é um equacionamento geral de ondas, não necessariamente magnéticas. Se tu olhar uma Aham. onda na água, ou tu chacoalhar uma corda, de forma que gere uma onda propagando na corda, ela também respeita essa equação de comprimento de onda e frequência. Tá? Ah, entendi. Ela Então vale pode também ser para só outros uma fenômenos. adaptação daí. Para Pode outros ser só uma fenômenos. adaptação. Isso. Tá. Ah, aqui eu botei algum para definir o que são os valores aqui, né? Comprimento da onda é representado pelo lambda, que seria aqui, sendo medido entre os câncavos ou cristas da onda, né? Que aí o pessoal já teria uma referência. Aí é frequência e a velocidade eletromagnética. Aí aqui uma conclusão. Tá. Aí aqui eu fiz um slide para cada uma das faixas de Legal. radiação. Daí a radiação de rádio, que ela pode ser encontrada nos nosso rádio, nosso celular, nossa TV, também em grandes corpos do espaço, em cometas, em planetas, e aí também em grandes nuvens de gases pode emitir essa radiação. E Esse efeito também em espacial eu não estações de conhecia, transmissão. legal. Eu achei bem interessante aqui botar aqui é o cometa Harley daí. Eu não Uhum. sei qual é a faixa de frequência que ele emite, né? Mas creio que não deve variar muito de um para o outro, talvez, não sei. Aí eu fiz uma tabela daí com a faixa de frequência, comprimento de onda. Essa faixa de frequência aqui está errada, aqui, professor. Aqui é elevado, tá? Só que ficou. Vezes 10 na Eu 5 corrigi. vezes 10 na Não 10. é, não é 105. Eu, na real, tava olhando, achei estranho, mas no PDF que eu vi, ele também fez esse erro. É por isso que eu botei. Nos outros eu corrigi, nesse aqui eu acabei não corrigindo. Ok, então é 10 na 5, que dá em torno de 100 kHz, até 10 na 10, que Isso, dá 10 GHz. 10 GHz.
10 vezes 10 na Eu 9. achei meio confuso, pra ser bem sincero, eu achei bem confuso as escalas de frequência. Eu não sei se é eu que tô meio enferrujado com a parte da notação científica, mas essas conversão eu fiquei meio confuso. Aqui nós temos um comprimento de onda que vai de 3 quilômetros a 3 centímetros. Ela é decrescente, né, no caso nesse espectro, né, porque ela vai dar mais comprida para mais curta e dar com a menor frequência para maior frequência. Aí vai sempre ser assim daí. Sim, conforme aquela equação que tu mostrou antes ali, elas são inverso um do Isso, outro, né? Tá certo? Uhum. isso. E aí a unidade aqui é por metro, né? Por comprimento de onda. Era para ser por metro, 3 quilômetros, 3 centímetros. Não estava convertido. Aí aqui a velocidade eletromagnética, que eu fiz essa aqui, eu só multipliquei um pelo outro, né? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Não parece estar Pode. numa escala razoável esse teu cálculo ali. Será que tu não É multiplicou que com 105? esse aqui eu acho que eu fiz errado, entendi? Eu Uhum. notei só lá no próximo slide que eu notei que era para ser elevado, então provavelmente esse valor aqui não É, tá não. certo. A velocidade eletromagnética, a propagação, é na ordem dos 3 vezes 10 na 8. Ou um pouco menos que isso. Já Ok? Em tinha. torno disso. Então, é bastante mais alta. Mas, ok, eu entendi. Tranquilo. Tu Tá, segue por isso aí. Não vai te entendeu. preocupar com isso aí. Tranquilo. E no documento que eu estava estudando tem essa unidade de energia aqui, que se eu não me engano, é eletrovolt, uma coisa Aham. assim. Eletrovolt também eu não sei muito bem o conceito dela e o que, que ela nos gera, mas eu achei interessante colocar aqui, porque como o que define se ela é ionizante ou não ionizante é a quantidade de energia que ela transmite, né? Então, achei interessante colocar. Uhum. Tá, Depois a gente pode fazer um comentário sobre essa questão do que significa essa energia. Também andei pesquisando sobre isso aí para tentar esclarecer. Tranquilo. tá, ok. Vou fazer um parênteses depois. Aqui é a radiação de micro-ondas. Ela também é uma radiação também bem curiosa, né? Que como é um micro-ondas, a gente tem várias dúvidas de como ele funciona. Eu vi uma coisa bem interessante que o micro-ondas, a tecnologia do micro-ondas, ela foi feita a partir de tecnologia de radares de micro-ondas Exato. na Segunda Guerra Mundial. Eu achei interessante o fato. Os efeitos que uma micro-onda provoca em moléculas serão aqueles de girar ou torsionar as moléculas da matéria que recebe a radiação, produzindo calor com o resultado desses movimentos. Ele tem uma intensidade suficiente já para começar a movimentar as moléculas, né? Ele incita as moléculas. Aí aqui os valores de faixa de frequência, comprimento de onda, velocidade, energia. Nesse aqui eu já corrigi. Eu acho que já está mais correto. Aí de 3 centímetros a 300 micrometros. E aqui é 9 mil milhões de Deixa eu ver uma metros por coisa. segundo, pela minha conta. Deixa eu ver. Tu pode voltar lá na tua equação do comprimento de onda? Tu tá calculando aí é C, né? Tu tá calculando Isso é C. ser C seria velocidade de propagação, frequência frequência vezes vezes comprimento de onda. comprimento. Isso. Frequência vezes comprimento de onda. Aí eu Hum, multipliquei aquele 300 micro, 300 na micro é 6, na menos 6, vezes 3 na 12. eu tô, Aí seria um deu- 9 Olha mais 8, só, se tu 9 voltar no zeros. slide anterior, o slide anterior tinha faixa de frequência de 10 na 5 a 10 na 10, certo? Isso. Que era 100 kHz a 10 GHz. O próximo, e o 10 GHz coincide com 3 centímetros, tá certo? Isso aí. O próximo começou em 3 vezes 10 a 9, que seria 3 vezes 10 a 9 é 3 GHz. Aqui 3 na 9 é 3 GHz. Mas é Gigahertz. que Só que tu elas botou que corresponderia a 3 centímetros. De repente, daí. Concordo contigo, tá certo essa representação. Olha só. Só que o 3 vezes 10 a 9, tu botou que corresponderia a 3 centímetros. E isso não fecha. É 10 GHz que é 3 centímetros. Como assim, professor? Uh, Diz aqui. Na faixa de cima, 3 centímetros é um comprimento de onda equivalente a 10 GHz. Tá. E aí eu acho que aí em cima, no 3 vezes 10 a 9, seria 10 Na vezes 10 a 10. 9. 10 vezes 10 na 9. Não seria 3. Seria 10 aqui. Isso. Aí eu acredito que
que Que feche. aconteceria diferente. Tá. Isso. Porque aí, 10 vezes 10 a 9 vezes 3 centímetros, que é 0,03. Acredito que a gente consegue chegar no valor conforme é esperado ali. De Conforme. repente só copiou Pois um é. número só e já não deu certo. Porque a velocidade É, de propagação ela não muda muito. Ela é em torno de 3 vezes 10 na 8 para os diversos meios. Tá? tá. Pois é, nessa parte eu fiquei bem confuso, porque as imagens elas não eram precisas como aquele lá outro ali. Eles davam valores bem arredondados, então Aham, eu acredito ficou sim. meio aberto para mim nessa parte. Tá, ok. Aqui Só também. vamos lembrar aqui que a questão da velocidade de propagação ali, ela é em torno de 3 vezes 10 na 8, tá? Mas, bom, tu tentou fazer o Tá. cálculo, já valeu. Tranquilo. Eu tentei fazer, mas é que aí ficou nessa. Ainda botei milhões aqui para tentar resumir os zeros, né? Que são 9. Aham. Tá, e aqui tem mais uma imagem de um método que é para criar micro-ondas, que são válvulas eletrônicas especiais. Eu creio que isso aqui é a válvula que tem dentro do micro-ondas. Sim, eu acredito que é pelo formato. Eles também chamam de magnetron, né? Esse dispositivo. Isso, magnetron. Aham. Aí ele tem todo um funcionamento ali, eu não me aprofundei muito, né, professor, porque eu estava um pouquinho atrasado Mas é para bem entregar complexo o o funcionamento do trabalho. magnetron. Eu também já tentei entender isso aí e, sinceramente, faltam alguns detalhes ainda para conseguir pegar 100%. Eu É até dei uma complicadinho. olhada umas imagens explodidas, mas é bem complicado, tem vários instrumentos, vários setores aqui dentro que é bem mais complicado que essas duas caixinhas aqui. E aqui são dois exemplos de micro-ondas no nosso dia a dia. Isso aqui são antenas de radares Certo? Claro. da Segunda Guerra. Ok. Aqui é a radiação infravermelha. Essa aqui foi uma das, tipo, mais que eu olhei e, tipo, nossa, eu não esperava isso, entendeu? Que aí serão as que é tudo que emite calor, emite radiação infravermelha, no caso, né? Essa foi a conclusão que eu tive. Sim, é isso mesmo. Aí são geradas pela vibração ou oscilação dos elétrons das camadas mais externas de átomos e moléculas. Ao interagir com a matéria, as ondas infravermelhas colocam as moléculas em vibração. Exato. Então aqui já é um pouco diferente de micro-ondas, né? Micro-ondas é quase tipo, ela tá te dando uns toquezinhos, assim, te dando um primeiro contato, e aqui ela já vibra as moléculas para gerar calor, né? Ela é a vibração, é o resultado. Resultado da vibração das moléculas, no caso, né? Sim. E se tu for relacionar com micro-ondas, tu pode ver lá que os comprimentos de onda são muito maiores. O infravermelho já tem comprimentos de onda menor. Então, se for pensar, olha só, 300 micrômetros. Eu for ver um pouco menos de um milímetro. Aham. Um terço de um milímetro. São alguns comprimentos de onda assim que você pode imaginar coisas mecânicas mesmo desse tamanho ainda. Infravermelho cai em comprimentos de onda menores que isso. 2 micrômetros são infravermelho, por exemplo. 2 micrômetros já é bem Isso. menor, né? Sim. Sabe como é que vocês conseguem observar infravermelho? Tu já pensou nisso aí? Observar? É sentir ele, na verdade. Não. Quando tu olha para dentro de uma churrasqueira, mesmo que tenha pouca brasa, não te dá um calorão no Aham. rosto, não te dói os olhos, Sim. é mais infravermelho, porque o infravermelho teus olhos não captam, mas tu sente o efeito do aquecimento tanto nos olhos quanto na pele. Se tu chegar perto de uma chapa, de um ferro de passar, uma torradeira às vezes, tu abre uma torradeira e ela tá super quente dentro, ela não tá brilhando, tu não vê luz, mas tu percebe a distância que ela tá quente, né? Mesmo que E, que tu professor, não esteja tão perto que por condução o calor chegue em ti. Tu consegue perceber que ela tá quente, não? no caso, por exemplo, a brasa da churrasqueira, ela tá com uma vibração muito alta porque ela tá emitindo um calor muito alto, né? É, ela tá E numa então, temperatura alta, né? se eu aproximo a minha mão, ela tende a vibrar minhas moléculas também, Sim, a que aí começa a temperatura é uma esquentar. medida de vibração, sabia? Ah, é uma A medida de temperatura é uma medida de vibração. vibração a nível microscópico. Então, quanto maior a temperatura, mais estão vibrando as suas moléculas. E quanto menor a temperatura, Ah, menos estão vibrando. Quando tu aproxima objetos com temperaturas diferentes, essa vibração, vamos dizer, que passa de um objeto para outro. E aí eles ficam na mesma temperatura. e aí, só que aí nossa pele não aguenta aquilo e começa a queimar daí. Sim, nós somos seres biológicos, né? Os nossos processos biológicos dependem de estar numa faixa de temperatura muito bem controlada para eles ocorrerem de forma agradável, né? De Correto. forma harmônica. Se muda um pouco a temperatura, subir um pouco mais de 39 graus, 38 graus, febre, já começa a desregular os seus processos biológicos. Baixou um pouco de 36 graus, hipotermia, desregula os processos também.
para de ser um processo assim mágico e começa a ser uma coisa muito mais física, muito mais mecânica, né? Tipo, tudo tem que ter os controles, todos os valores tem que ser bem exatos, senão já começa a dar problema em tudo e já não funciona mais nada. Pra nós é isso mesmo, é verdade. Tem animais que não são tão sensíveis, né? Tem peixes que podem chegar próximo a serem congelados vivos e assim que aquecem de volta, eles voltam a funcionar, né? Volta a Tem funcionar. animais. Sistema meio simples, né? Uhum. Mas é legal, essa questão da radiação infravermelho, realmente, ela tem a ver, nós sentimos ela no dia a dia como calor. É isso mesmo. E aqui eu vou ter alguns exemplos, né? Que o Sol, que é ele é um grande emissor de radiação infravermelha, né? Porque é o que aquece o nosso planeta. Aí o ferro de passar roupa e o corpo humano, que também podem gerar. Quis botar exemplos bem bem diferentes para mostrar que a radiação infravermelha ela é bem usual no nosso dia a dia. É isso aí, isso mesmo. Aqui é a radiação de luz visível, que ela é uma faixa muito pequena no nosso espectro. Ela se divide em 7 cores e aí são a faixa de frequência que o nosso olho é capaz de absorver, né, e detectar. A Sim. luz visível é parte do espectro que o olho humano consegue detectar e a comparação com a amplitude total do espectro, a luz ocupa uma faixa muito estreita de frequência. E as cores delimitam pelo valor da frequência, são delimitadas pelo valor de frequência. Aí aqui nós estamos na casa dos nanômetros por segundo, seria, né? Não, isso aqui é, Nanômetros é o é comprimento de comprimento, né? onda. O comprimento de onda. Uhum. É bem pouca coisa de diferença de uma para outra, né? Mas se tu olhar na frequência, digo, na diferença de frequência, são uma faixa de frequência bastante grande. Deixa eu ver se Aqui, tem ó. ali. Na É que ela não é frequência, um pouco dá olha para só. enxergar aqui sem precisão. A gente pode olhar num outro diagrama depois, a gente olha qual a diferença de frequências dela, Depois mas eu mostro. é uma faixa de frequências bastante grande, mas corresponde a pouca variação em Em comprimento de onda. Concordo comprimento de contigo. onda. Ah, faltou uma cor no teu diagrama ali, nessa luz visível. Cadê o branco? Ah, o branco, né? Seria o todo daí? O branco é uma soma de várias componentes ao longo de todo o espectro. Se tu somar várias cores, tu tem a sensação do branco. É isso aí. Mas no caso, somar todas essas aqui, se todas elas fossem vistas, tipo, juntas, seria o branco daí. Seria. Se elas forem ponderadas um certo nível de uma e de outra, elas resultam na sensação do branco, é isso mesmo. Os Tá. LEDs brancos, por exemplo, que a gente tem, em geral, em casa, eles emitem uma grande quantidade de azul e uma parte do azul é transformada em amarelo e mais em direção ao laranja, vermelho. Aí a gente tem a sensação de ser branco também. É tudo um jogo de valores para enganar o olho, quase, né? Ele não tem muita precisão. Mas é que isso são sensações, né, do nosso olho, que a gente interpreta como sensações, então não chega a se enganar, é um fenômeno natural mesmo. Deixa eu ver, professor. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Fechou só aqui a sua bica. Mas tranquilo, pode seguir, não Tá. quero te interromper. Tá legal a apresentação. Tá, aí aqui eu botei aqui que aqui nessa parte da radiação visível que delimita a radiação não ionizante. A partir daqui elas já são ionizantes. Eu concluí que não ionizantes são as radiação que são menos prejudiciais à saúde. Aqui eu botei inofensiva, mas inofensiva não é, eu acho, não é bem é um termo incorreto. Elas são as mais inofensivas, né? Porque a micro-ondas ainda ela pode ser bem perigosa se usada da maneira correta. E a Sim. infravermelha também, né? Porque é puro calor, então. Sim, mas talvez a gente possa então interpretar isso aí como realmente as que são não ionizantes causam, quando elas têm grande intensidade, elas causam aquecimento, né? Tanto o micro-ondas quanto o Aquecimento. infravermelho causam aquecimento. As outras Isso. ionizantes podem causar outros tipos de efeitos na matéria. Aí elas tornam-se mais prejudiciais para a saúde, né? Então pode ser esse aí que é a linha tênue entre um e outro, assim. É isso Que aí. é a parte já de interagir com as moléculas, de alterar as moléculas, né? Que aí já vai para desbalancear a molécula e etc, né? Aí já vai uma coisa mais profunda. Eu acho que é isso mesmo. Concordo plenamente contigo. Tô gostando. Tá, vamos pro próximo. Então, aqui é a radiação ultravioleta. Então, ela que vai começar com a parte da radiação ionizante. Aqui já coloquei um exemplo de um efeito colateral.
Então, as radiações ultravioletas são fortemente absorvidas pela maioria das substâncias sólidas. Sobre a pele, o seu efeito é muito conhecido como bronzeamento. Aí eu botei um rapaz bronzeado aqui, Sim. que adquirimos no verão. Vem juntamente da absorção pela nossa pele das radiações UV emitidas pelo sol, mas também aí reside o perigo maior de se adquirir também um câncer de pele. Sim. Tá. A parte do câncer de pele eu não pesquisei tanto, mas essa inflamação UV aqui é uma consequência dos nossos olhos ficar expostos a muito tempo de ultravioleta. Aquelas próprias lâmpadas, eu acho que elas já podem causar isso. E pode causar cegueira também. Aí aqui é só parece uma insolação, né? Uma queimadura de sol, assim. Mostrei os olhos do rapaz aqui. Os olhos são bem sensíveis, realmente. Os olhos são muito sensíveis a essa radiação ultravioleta. Uhum. Por isso que é bom sempre usar um óculos escuro de qualidade, uma coisa quando vai na praia. E um Aham, protetor solar. os comprimentos de onda ali, 400 nanômetros a 10 nanômetros, bem menores, né? Bem menores. E a velocidade de propagação perfeita, é isso mesmo. Aí, no caso, professor, aqui já estava começando a aprender melhor a fazer o processo. Já tu vê que vem uma correção de erros no decorrer. Eu noto que quando começa a encurtar muito o comprimento de onda, começa a ficar mais prejudicial para nosso corpo, né? Porque aqui tu já tem um comprimento bem pequeno. Tem a ver, tipo, entre o afastamento das moléculas, alguma coisa assim, para ele conseguir atingir, ou tem a ver a frequência ser muito elevada? As duas Essa coisas vêm junto, olha só. Com a frequência mais elevada, os comprimentos de onda são menores. Então eles conseguem interagir com estruturas menores, né? Lá nas ondas de radiofrequência, as primeiras, os comprimentos de onda eram metros, vários metros. Em micro-ondas eram vários centímetros até. E isso aí consegue, por exemplo, fazer com que desloquem cargas elétricas num objeto grande. Vamos dizer, supomos que fosse uma antena, de um tamanho razoavelmente grande, vários centímetros. À medida que tu aumenta mais ainda a frequência, como a velocidade de propagação é praticamente constante, diminui o comprimento de onda. Esses comprimentos de onda menor, eles conseguem interagir com coisas menores na escala do tamanho de uma molécula, por exemplo. E essa questão daquela energia ali fica mais alta, então elas conseguem interagir nas moléculas a ponto de romper aquelas ligações dentro das moléculas. Mais longe tu vai ver que elas têm escalas tão menores que elas conseguem interagir com as ligações entre os átomos, dentro das moléculas, inclusive. átomos. Então, pelo comprimento da onda, tu consegue ver o que tipo de energia, não sei se é energia a palavra, mas tipo de energia que tu consegue transportar. Por exemplo, nessa casa ali dos raios gama ali, que tu já poderia mexer nos prótons e das nossas moléculas, é porque ele tem um comprimento de onda muito pequeno, aí ele consegue meio que tiver a cadeira pro tipo de energia que ele vai carregar. No caso, a cadeira dele é muito pequenininha, então ele vai carregar tipo prótons e coisas muito pequenas. Faz Sim, tu sentido? pode imaginar, exatamente, tem a ver com isso aí. É Entendi. uma explicação bem interessante dessa forma. É tipo um espaço que tu tem, assim, o comprimento de onda é um espaço para te transportar alguma energia, alguma coisa, no caso. Ou movimentar, não sei, talvez. Sim, ó, se tu for pensar na questão do comprimento de onda, significa que no espaço, uma parte do espaço, vamos dizer 400 nanômetros. Se tu olhar numa parte do espaço 400 nanômetros, um ponto tem uma tensão bem alta devido ao campo elétrico, 200 nanômetros depois tem uma tensão super baixa, que considerando um seno, né, faz uma volta, 200 nanômetros depois ele estava num pico, ele vai estar num vale, né, vai estar lá embaixo. Aham. E esse espaço pequeno, olha só, uma grande variação do campo magnético aí, pode fazer com que estruturas pequenas rotacionem ou sejam atraídas ou interajam com os campos magnéticos implícitos dos átomos e das moléculas mesmo. Que eles têm polarizações também, né? Aquela frequência de 2.4 GHz lá que se usa no micro-ondas, ela é uma frequência próxima da frequência em que a própria molécula da água oscila. Então, aquele campo elétrico lá faz com que a molécula da água, em função do seu tamanho, fique vibrando e indo para uma polaridade para um lado e para o outro. Por isso que a água é absorvida tão... Desculpa, por isso que o micro-ondas é absorvido tão bem pela água. Nos nossos micro-ondas, por exemplo. Tem a ver com realmente o tamanho mecânico dela, umas dinâmicas a nível molecular. É quase que o micro-ondas ele tenta movimentar a molécula inteira, né? Então ela Exato. não se torna tão prejudicial. Agora tu já vai pegar
com o comprimento de onda bem menor, ele vai movimentar na formação da molécula e aí já começa a ser bem prejudicial, no caso, seria isso. Isso aí, em micro-ondas tu movimenta a molécula inteira, exatamente. Quando tu diminui ainda mais o comprimento de onda e entra na parte ionizante, tu consegue interagir com as partes da molécula até desmontar ela, né? Sim. Aí a questão, exatamente. Tá, eu vou pro próximo então, professor. Essa aqui, no caso, é a radiação ultravioleta. Aqui é a parte do raio-x. Eu queria ter feito melhor essa parte, porque é muito interessante como ele descobriu. Foi meio assim meio sem querer. Mas aí, como ficou o último, eu comecei pelo outro slide aqui. Aí esse aqui já tava na finaleira, né? Já faltava aqui 10 minutos para aula. Aqui. Aí aqui é o Rotem, a imagem dele. No caso, foi ele que descobriu o raio-x através de uma. Ele já acompanhava outros físicos e aí ele queria fazer alguns experimentos próprios sobre essa parte de ondas eletromagnéticas e aí, sem querer, ele descobriu a radiação X, que ele tinha alguns instrumentos, ele criou uma lâmpada bem isolada de luz, que não era para passar luz nenhuma, mas aí ele meio que conseguiu ver, notou um raio diferente ali, fez alguns estudos e definiu como raio X. Aí essa imagem aqui é a primeiro raio-x feito, que seria da mão da esposa dele, que ele conseguiu tirar, dá para ver bem aqui a formação dos ossos, né? Bem rudimentar, é claro, mas foi a primeira raio-x feito. Isso aqui é a mão de um operador de raio-x dos primórdios, né? Como que o raio-x afetou as mãos deles, ó. Ela dá uma degradação ali, não sei exatamente qual é o efeito que o raio-x faz nas nossas moléculas, mas machucou o cara aqui. Sim, com o tempo causa um envelhecimento, Fica assim, um todas aquelas envelhecimento. alterações, né? Nós, quando fazemos um exame só, uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos, é uma carga muito baixa, mas imagina uma pessoa que faz 100 vezes por dia, caso ela estivesse exposta, né? E ele degrada mesmo, ele tipo causa um aquecimento na pele, seria tipo doses de calor, ou ele tipo retira moléculas a ponto tipo, de causar uns câncer, umas coisas assim. Eu acho que ele tem a ver com isso aí, com a interação entre as moléculas, realmente, porque no raio-x a gente consegue ver os ossos porque tem a ver com, se eu não estou enganado, com absorção, em que os ossos Eu absorvem acho que por causa do cálcio de determinadas faixas de comprimento de onda. Aí a gente consegue ver os ossos. E o resto do tecido ele atravessa direto, quase tudo. eu tentei ler aqui, ele tem uma explicação que ele dá aqui nessa parte, é bem bom esse material aqui, só que é bastante químico, então eu não consegui entender muito bem, mas o raio-x em si é um reflexo do que ele atravessa até momento, e aí chega um ponto de uma barreira mais sólida que ele não consegue atravessar, e aí ele reflete, e aí aquelas tábuas lá que o pessoal tem nos exames de raio-x absorve esse reflexo, né? Isso, Aí aqui ele tem uma associar para explicação fotossensíveis. científica, uma explicação científica, só que eu não consegui entender muito bem ela. Mas deixa eu. Tá, vou só terminar então o último aqui. Cadê aqui? Mas raio-x tu consegue barrar com uma quantidade de matéria grande. Por exemplo, uma barra de chumbo, com uma certa espessura, consegue barrar raio-x, né? Aqui até Aí, tem um exemplo de algumas partículas aqui, a de chumbo já bloqueia raio-x. Mas olha como o raio-x ele é bem invasivo, ó, ele chega até certo momento, ó. Só que ainda eles não movimentam as moléculas. Aqui na parede eu estava dando uma lida sobre as partículas alfa e as partículas alfa, beta e gama. Elas já são bem mínimos movimentos, né? Ela é nessa parte aqui que ela consegue tipo tirar prótons, desbalancear as moléculas também, que aí já são partes mais prejudiciais. Aqui que eu vi a partícula alfa, ela é a mais em questão de penetração de sólidos, ela não consegue penetrar nada. Só que se tu tiver um corte, tu inalar essa radiação, ela já é bem prejudicial, porque aí no caso do teu corpo, que é a tua proteção contra ela, né? Tua pele é a proteção. Ela parece que ela não consegue atravessar a pele morta. pode ser. Uma folha de papel mesmo barra ela, nessas Uma folha de frequências, papel sim. já é capaz de barrar ela daí. Uhum. Já Aí os aqui raios-x no meio, né? a raio-x já atravessa, ó, só vai aqui até no chumbo, ó. Então, um alumínio, papel, tu já consegue atravessar.
Aí aqui a radiação gama é altamente penetrante, sendo capaz de matar as bactérias presentes em produtos lacrados dentro de uma embalagem. Dessa forma, o produto irradiado consegue se manter estéreo até que a embalagem seja removida. Achei um fato curioso daí sobre a radiação gama que eles usam para esterilizar. Eu creio que sejam objetos de hospitalares, né? Como tesouras, essas coisas. Eu acho que seria bem mais eficiente. Eu não sei Não sei exatamente como dizer. eles geram, né, essa partícula gama, mas se estão esterilizando coisa, eu acho que Hum, seria isso. eu não tenho certeza se não pode ser até É. para indústria alimentícia ou algo assim. Mas eu sei que esse tipo de radiação ele é gerado naturalmente por uma série de isótopos atômicos, né? Pode ser que Aham. tu simplesmente expor a uma determinada amostra de um material que emite radiações constantemente, tu pode ter esse efeito. Que legal. Não sabia disso aí. É interessante, né? Ah, é muito Tu interessante, tem lacra o bastante material e coisa. esteriliza ele depois, então quer dizer que não tem como contaminar ele. Legal. Isso, ele fica como que é, agora eu perdi aqui, ó, estéreo até o processo que tu abre a embalagem. Agora que eu notei que essa imagem tem um negócio errado aqui, ó, e tomara que não seja nada da parte das partículas alfa, mas enfim. Eu acho que é isso, professor. Aí aqui tem as referências, esses aqui foram os três. Eu tentei, que nem o senhor falou, alguma coisa com que seja correta, né? O Certo. mais assim foi esse site aqui, que foi eu li sobre radiação, que era um blog. Não, não, perdão, é esse aqui, ó. Que era um blog sobre radiação. Eu achei bem coesa porque eu já tinha lido esses dois material, né? Esse aqui é um site da UFPR, né? De Certo. física. E aqui é um seminário que seria esse PDF ali que o pessoal fez. Que eu achei bem interessante, bastante informação. Ah, e Esse aqui, ó. o terceiro ali é Desafio Cruz. Legal. Deixa eu. Pera aí, porque eu perdi. Aqui. Qual que tu disse? Esse aqui? Isso. Aqui, é que são fontes legais, né? Tipo, um é da USP, o de cima, o outro é da Fiocruz e o outro é do UFPR. São fontes razoáveis, né? São fontes avisáveis. Se Legal. passou a ser publicado, eu creio que tá com bom. E as imagens eu peguei tudo do Google daí, não tem. Deve estar cheio de direito autoral Ok. invadido aí, mas Ok, enfim, fica a sugestão. Botar um banco de imagens do Google como referência não vale porque as imagens não pertencem ao Google. Ele só está te indexando e te dando os links para elas. Ele não tem elas nem salvas em nenhum lugar, ele só te dá o link para elas. Mas tranquilo. Ficou legal a apresentação. Bah, muito bom, Marcos. Muito legal. Pois é, essa aqui já ficou mais cansada aqui porque já faltava 10 minutos, professor, para terminar. Eu levei mais tempo que eu imaginava fazer ele. Porque essas imagenzinhas, ficar cortando imagenzinha, aí leva várias horas. Sim. Mas aí tá bom, Legal. professor. A princípio é Gostei, isso aí. Marcos. Concluído, né? Legal. Isso aí. E aí, Cara, Bernardo? Que tu achou? Vem acompanhando a eu apresentação? gostei muito da apresentação do Marcos. Gostei muito da apresentação do Marcos. Achei achei muito assim, ó, muito completinha. Top de linha. Começou a ver da onde, Pia? Eu nem vi que tu tinha entrado. Não Desde o pegou só o começo, cara. finalzinho, esse pá. Não, peguei todo o começo, cara. Peguei tudo. Ah, boto fé. Que bom que Peguei tudo. gostaram, então. Eu só não achei, eu achei estranho assim. Eu não tô falando nada que tu não Não, mas botou pode como falar, ponto. velho. É que, tipo, eu na minha apresentação eu vou botar ali a Mariah Carey, aquela Ah, guria. essa mulher, sim. Aham. Sim, a guria pica ali que descobriu o polônio ali, o rádio e a radiação também. Mary Curie? É É, Mary Mariah Carey. Carey, eu acho que é uma cantora. eu sei. Maria Carey é a cantora, é. Tu vai apresentar pra nós, Bernardo? Não posso apresentar porque eu não terminei ainda. Ah, não terminou, cara? Seria legal apresentar pra nós em aula. Tu não quer apresentar a parte que tu tem até agora? Não, professor, eu não gosto de fazer coisa pela metade, professor. Pois é, tio, mas o prazo era agora. E aí, como é que a gente faz? Não quer apresentar a Pois metade é, do que tu tem e depois tu entrega ela completa? Não, só professor. pra gente conversar um pouquinho, fia. Sem medo, Não, só não, pra gente trocar uma ideia, pra render um pouco mais a eu não aula. gosto de apresentar as coisas pela metade. Eu vou terminar agora no final de semana e vou apresentar depois, próximo. Ok. O que vocês E acham? Vamos não é. ouvir aqui a parte do Eduardo, então, que ele mandou gravado em áudio? Pode ser? Ele mandou gravar Pode em ser. áudio? Aham. Eu vou só Beleza. botar a tela compartilhada aqui, porque eu vou abrir a imagem que ele mandou. Só um pouquinho, que eu tô abrindo ele aqui. Ele não fez a apresentação, mas ele mandou essa imagem aqui pra gente acompanhar. Ok?
Eu tô com a tela compartilhada, certo? Sim, professor. Eu já fiz um teste ali antes com o Marcos. Tem que parar o meu microfone aqui e eu vou dar play na gravação do Eduardo, ok? Eu vou escutando com vocês. Uhum. E aí vocês. E aí a gente depois escute, ok? Certinho. Certinho, então eu vou dar play na gravação dele aqui agora e vocês vão parar de escutar o meu microfone por uns minutos. Ok? Vamos lá. Olá, começa aqui então uma breve explicação sobre as ondas no espectro eletromagnético. Peço que se olhe a imagem anexada junto ao áudio, que mostra o espectro de ondas eletromagnéticas, com seus respectivos comprimentos de onda, frequência, classificação e aplicação de cada uma. Começando então com o conceito de radiação eletromagnética, que é uma junção de campo magnético com um campo elétrico, e se propaga no vácuo transportando energia. A radiação é classificada em duas categorias: a radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação ionizante corresponde a campos em frequências mais elevadas que as das emissões de luz, como por exemplo os raios X e os raios gama, cujos comprimentos de onda são micrométricos. Esse tipo de radiação possui energia suficiente para quebrar ligações químicas por ionização. Dessa forma, o material genético das células humanas pode ser danificado, levando a doenças como câncer, por exemplo. A diferença entre a radiação usada em usinas nucleares e no micro-ondas é que as usinas possuem radiação ionizante e o micro-ondas radiação não ionizante. Todos os dias, um grande número de pessoas é exposto a ondas eletromagnéticas de radiofrequências de baixa intensidade e de diversas fontes, e não possui qualquer efeito colateral, embora a pesquisa científica continue investigando a possibilidade de que existam efeitos não detectados até o momento. Por mais que as exposições sejam fracas em todos os lugares, algumas pessoas podem ser expostas às ondas suficientemente fortes que podem provocar um aumento na temperatura do corpo todo ou apenas em uma parte. Como, por exemplo, próximos às estações transmissoras, nas proximidades das antenas. Os campos intensos podem causar aquecimento e até mesmo queimaduras e choques na pele. Entretanto, não é comum que a população em geral se aproxime o suficiente das antenas transmissoras para sentir ou se preocupar com tais efeitos. Por essa razão, alguns cientistas estão mais interessados na pesquisa científica sobre os efeitos não térmicos à saúde, ou seja, aqueles efeitos que podem acontecer sem um aumento da temperatura. Então, com relação ao espectro visível ao olho humano, que diz respeito às ondas eletromagnéticas, cujas frequências são localizadas entre o infravermelho e o ultravioleta. Essas ondas estão entre 400 e 700 nanômetros e são aquelas que podem ser percebidas pelo olho humano e interpretadas pelo cérebro. As ondas de rádio são utilizadas na transmissão de dados por meio de radares e possuem frequência mínima de 3.000 GHz e alcançam no espectro uma frequência mais baixa e comprimento de onda mais longo. Outras faixas do espectro não são usadas para telecomunicações para não prejudicar a saúde humana e também não ocorrer interferências entre diferentes sinais. O micro-ondas e o Wi-Fi possuem frequência entre a onda infravermelha e a onda de rádio.
Os objetos que trocam calor com o meio ambiente geram a liberação da onda infravermelha. E esse tipo de radiação é usado em controles remotos de alguns aparelhos, além das indústrias automotivas e têxtil. A onda infravermelha fica no centro do espectro e não é possível observar ela a olho nu, porém tem como ver ela através de aparelhos. A radiação ultravioleta é uma das mais populares. E essas ondas são emitidas pelo Sol e estimulam a produção da melanina. Os efeitos delas não são visíveis a olho nu, mas a sensação de calor é provocada no corpo. Ela possui comprimento de onda de 400 a 15 nanômetros. Os raios-x têm a capacidade de atravessar áreas do corpo, por isso eles são utilizados para diagnóstico de exame de imagem e possuem uma frequência altíssima. Os raios gama também possuem frequência altíssima, maior que as dos raios-x, e seu comprimento de onda é muito pequeno. Tem elevado poder de penetração e é utilizado na radioterapia para a cauterização de células cancerígenas e tumorais. Então, resumidamente, essas são as ondas eletromagnéticas conhecidas até hoje. Obrigado pela atenção. E aí, pessoal? Acompanharam? Sim. Conseguiram acompanhar? Sim. Achei legal que ele trouxe aqui, e eu queria marcar uma coisa aqui no espectro, na forma que ele trouxe essa figura. Vocês estão vendo aí? Para vocês terem uma referência, aqui assim, mais ou menos, nesse comprimento de onda, é o diâmetro de um fio de cabelo. Nossa referência. É muito pequeno, né? Sim, e lembram aquilo lá que a gente estava vendo na disciplina de microeletrônica, os tamanhos dos transistores e tudo mais? Próximo de 1 micrômetro o tamanho do canal, e os menores deles lá cerca de 10 nanômetros, está aqui mais ou menos. Para ter uma noção de tamanho mecânico das coisas correspondentes a essas ondas, né? Claro, pra ele conseguir reproduzir uma onda dessas, tem que ter uma parte física menor ainda, né? Sim, são fenômenos físicos menores ainda, de dimensões menores. Mas eu só quero relacionar com vocês, né? As coisas tamanhos de coisas reais com comprimentos de onda que interagem com isso, né? Bueno, o que mais ele falou ali que me chama a atenção, que ele falou da popularidade das ondas ultravioleta. Ele usou exatamente esse termo, né? Popularidade, eu digo, olha, é uma coisa que a gente tem costume de tratar como radiação mesmo, ultravioleta, porque é o que a gente ouve, o que a gente toma queimadura solar, é o que no verão o pessoal sente mais, né? E que também traz prejuízo de câncer de pele, por exemplo, no excesso, né? Mas a ultravioleta, então, tá nessa faixa aqui, abaixo da onda, da faixa visível, né? Ela acaba atingindo muito mais pessoas, né? Porque o pessoal tá sempre exposto ao sol, então pode ser que é a mais comum, né, delas. Sim, é mais, digamos, popular no conhecimento das pessoas mesmo, né? Elas relacionam Claro logo que radiação ultravioleta com isso. Às vezes, ondas de rádio, elas não relacionam com radiação porque não tem tanto a ver, né? a radiação, tu pensa em radiação, tu já pensa em alguma coisa que vai te prejudicar, né? É uma coisa agressiva, coisa assim. Aí por isso que não o rádio e essas outras ondas menores não entram nos conceitos, eu acho, das pessoas. Isso aí. Também imagino que seja isso aí. Realmente pensa em radiação, você pensa em coisas ruins, né? Mas o que realmente é ruim... Posso uma observaçãozinha rapidinha? Sim? Que eu fugindo um pouco do contexto, assim, lá no Reino Unido, o pessoal achando que as torres de 5G causam autismo nas pessoas. Ah, também. Além de causar o Covid, também causa autismo. Olha só o tipo de conhecimento popular inútil. Por favor. Notícia de WhatsApp. Não, mas isso saiu em todas as mídias do jornal do mundo inteiro, cara. Não tem como as pessoas ser tão ignorantes assim. O pessoal, qualquer coisa que os caras inventam causa autismo, né? O cara criou uma antena autismo. O cara fez um concreto ecológico, não vai te causar autismo porque tu usa umas químicas, não sei o quê. Aí quando a galera tava lá comendo chumbo direto, não dava nada, né? Pois é. Vocês sabem lá que no início do século XX ali,
quando descobriram alguns compostos radioativos, tipo césio, se usava isso para fazer maquiagem, né? Porque ele dava um efeito bonito, um brilho. Ai. E, Eu sabia bom, que as pessoas eu não vi sabiam o isso efeito já. desse tipo de onda ionizante naquela época e foram aprendendo da pior forma possível, né? A própria Mary Curie, ela não sabia, né, dos efeitos dela, que descobriu, e aí ela ficava exposta, disse que a cadeira dela, onde ela trabalhava, as roupas que ela trabalhava, tipo, ó, o bloco de anotação dela emitem uma radiação extremamente forte até hoje. Sim, mas, Sim. mas vocês entendem o que é eles emitirem radiação extremamente forte até hoje? Não tem a ver por eles terem sido expostos à radiação. Se tu expor algo à radiação ionizante, não necessariamente ele vai se tornar radioativo. Tem a ver com ele estar contaminado com metais, materiais que são radioativos. Então tem partículas daqueles materiais impregnados na roupa, nos papéis dela, tudo mais. E essas partículas seguem irradiando por décadas ou centenas de anos. Ah, entendeu? Não é que aquele objeto se absorveu aquela energia, é que pedaços daquela como material estão presos na roupa dela, nas coisas dela. Isso aí. Inclusive, quando ocorre um tipo de contaminação por radiação em qualquer tipo de, vamos dizer, uma empresa que trabalha com radiação, uma usina, algo assim, a primeira medida é lavar a pessoa para tirar o excesso de partículas que possam ter entrado em contato com a roupa dela, por exemplo. Porque no momento que ela sai de dentro daquele ambiente, ela para de ser exposta à radiação gerada pelas partículas que estão ali. Ela não pode, o risco dela maior é ela levar as partículas embora, ela ingerir as partículas por engano e ficarem no corpo dela. Então, olha só, a exposição a partículas ionizantes pode sim modificar a estrutura do teu corpo, mas não é de fato o que vai te fazer virar radioativo. O que te faz virar radioativo é tu entrar em contato com a substância que é radioativa naturalmente e tem um decaimento. E aos poucos os núcleos dos átomos vão dizer assim, se explodindo, né? Se ocorrendo fusão natural ou fissão natural. E aí aos poucos tu vai emitindo radiação ao longo de dezenas de anos. O perigoso é realmente tu estar em contato com essas partículas, entrarem no teu organismo e ficarem ali gerando essa radiação constantemente. Eu vi ontem de noite ali um documentário ali sobre aquela usina de Fukushima que teve tsunami lá. Sim. E aí descarregou todo o resíduo da usina lá, nuclear. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e isolaram toda a cidade. Assim, tinha umas 3 ou 4 cidades que estavam em torno ali da torre lá do usina. reator nuclear. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o solo, eles estão tirando o solo e estão botando umas sacolas e largando numa área. E aí até agora não tem respaldo, tipo, como é que diz? Político para dizer onde é que vão botar esses resíduos agora, sabe? E Sim. aí daí deu todo assim uma espécie de documentário dos moradores, que os moradores perderam tudo, tiveram que sair de sem nada. E aí então, as casas deles estão tudo sendo deterioradas pela ação do tempo, né? E aí tem os fazendeiros que tinham os gado para consumo, e todos os gado deles tudo não pode ser consumido, mas então com resíduos de partículas dentro dos bichos. E aí Sim. os bichos ficam passando fome lá. Sim, mas vocês, E vocês entendem a questão do efeito da radiação ionizante, né? Como aconteceu em Fukushima ali. Vazou material para o ambiente e esse material foi se depositando em torno da usina, né? Uma parte foi levada pelo vento, uma parte foi levada pela chuva, mas uma parte parou e fixou no solo, nas plantas e nos animais que tem ali em volta, né? Uhum. Por isso que tu Tanto que não pode consumir a carne dos animais de forma alguma, porque eles comeram plantas que estavam cobertas por poeira radioativa. Eles acumularam no organismo dele radiação, elementos radioativos. Isso fica sim, na cadeia alimentar, isso fica acumulado. Então, tudo que for exposto àquilo ali e consumiu, a radiação não pode ser consumido. Mas tem que ser isolado e deixar que daqui a dezenas e centenas de anos ocorra o decaimento dessas moléculas, desses átomos radioativos e parem de emitir radiação. E Em que estágio de frequência que essas partículas elas estão, professor? É tipo o gama? eu acredito que estão ali de raio-x para raios gama. Eu não tenho certeza absoluta, mas é além do ultravioleta. É, Além do o, ultravioleta. o ionizante, pela definição que a gente viu, ele começa em torno daqui, né? Ultravioleta. Nesse diagrama aqui para a esquerda. E aí as quebras dos núcleos dos átomos que ocorre
naturalmente em alguns tipos de isótopos, alguns tipos de componentes, e artificialmente, por exemplo, em outras aplicações, elas estão nessa faixa de frequências aqui. E como pode uma coisa tão pequena emitir tanta energia, né? Mas olha só, não é que ele tenha uma alta intensidade essa energia. Ah, A intensidade dela é razoavelmente baixa. O problema dela é a questão de interagir com átomos e moléculas e causar modificações nas estruturas dos átomos e moléculas. Porque olha só, se tu for exposto a a geração de ondas eletromagnéticas do teu forno micro-ondas, por exemplo, tu vai ter uma queimadura. Vai curar a tua queimadura e pronto, passou. Já se tu for exposto àquilo ali, tu vai ter vai ser uma intensidade baixa, tu nem vai perceber. Tu pode ser exposto a uma carga enorme de raios-x e raios gama e não ter nenhuma sensação naquele momento. Talvez minutos ou horas depois tu começa a ter uma sensação de queimadura ou efeitos biológicos diversos devido à contaminação química que causou aquelas moléculas alteradas no teu corpo. no caso, Isso é bem interessante. passa direto por todo o teu sistema de segurança, que seria os terminais nervosos. Ela passa direto e te atinge por dentro. Sim, ou ela te atinge por dentro, ou então ela cruza direto pelo teu corpo sem nem ver. Alguns tipos de raios cruzam direto, por exemplo, no raio-x isso que acontece. Algumas partes do tecido são atravessadas e tu nem sente, ele te atravessa como se fosse nada. Posso fazer só um comentário aqui rapidinho? Claro. Nossa. Quando minha avó tava com câncer, o médico ali, nunca me esqueço o nome do médico, o Dr. Juarez, pediu para ela fazer radioterapia para tentar ver se curava o câncer, né? Que ela tava com câncer nos ossos. E aí ela fez todo o tratamento assim, só que o tratamento não tava fazendo resultado nem nada. E tipo, a minha avó tava bem mal. Já tava na capa da gaita. E aí lá no final do tratamento, o doutor falou que tipo, não era radioterapia que ela tinha que ter feito, ela tinha que ter feito quimioterapia. E aí foi braba a situação, cara. Foi brabo. Não só não fez nada com o câncer, como ajudou a espalhar todo o resto do câncer pelos ossos da velha. Isso aí na medicina sempre é uma coisa complicada. Tem que ter a opinião de diversos profissionais, né? E acho que eu não tenho o que fazer um comentário com relação a isso aí. Eu também já tive casos na família, assim. Já tive casos de cura, já tive problemas também que não resultaram em cura, né? Mas A gente é muito leigo nessa situação, né? Ficar dependendo dos médicos, e os médicos são puro e vício e coisa, né? Mano? Não, mas a gente tem que também ser leigo e admitir que essas pessoas também estudaram muito mais do que a gente, elas entendem os fenômenos que estão por trás, mas às vezes realmente elas são complexas, os problemas. E não tem como ter 100% de certeza da efetividade de um tratamento ou de outro, mas provavelmente sem nenhum tratamento teria sido pior. Eu imagino por essa parte, eu tento me conscientizar, né? Mas olha só, a questão da radioterapia é uma coisa muito interessante, eu já estudei bastante sobre isso aí por causa da questão do espectro eletromagnético, para entender isso aí. E vocês sabem qual é o princípio da radioterapia? Não, eu não sei nem o que ela tenta fazer com o corpo, né? Tava até levantar essa dúvida. Eu sei que a químio tenta queimar todas as células que estão tentando fazer mutação no corpo da pessoa, ou baixar os leucócitos, uma coisa assim. Isso, ok. É isso mesmo. A química, tu bota em todo o organismo, ou às vezes de forma localizada, uma substância química que interage com tipos de células e não interage com outros tipos de células, tentando manter as suas células saudáveis e as prejudiciais sendo abatidas, né? A radioterapia, ela bota fisicamente e injeta um feixe de radiação numa certa faixa de frequências, eu não sei exatamente o que é raio-x ou qual é a faixa de frequência são essas ondas, mas elas se propagam basicamente em linha reta. E aí você vai expondo o corpo por diferentes ângulos, de forma que sempre passe por uma determinada região que tu queira atingir. Então, a região que tu quer atingir vai ser bombardeada por uma quantidade enorme de radiação. Mas como você mudou o ângulo de radiação ali, outras regiões são menos afetadas, porque recebem uma carga muito menor de radiação. E também existem tipos de radiação que são efetivamente prótons soltos que são injetados. E o que se consegue controlar dessa forma? De acordo com a energia das partículas, aquele electrovolt, lembra lá? Uhum. Eles penetram mais ou menos nos tecidos. Antes deles atingirem deles perderem energia e realmente atuarem e atingirem um núcleo, uma molécula, algo assim. Então, controlando a energia dos tipos de partículas ou tipo de radiação que são injetadas no tecido, ou irradiadas em direção ao tecido, se consegue controlar a profundidade que elas penetram no tecido e aí que elas vão atuar e atingir. Por exemplo, elas passam praticamente de forma transparente pela pele, pelos músculos, e vão atingir uma determinada região, de acordo com a energia que elas são
geradas. É uma forma bem seletiva, né? Muito mais seletiva do que de largar um elemento químico no corpo inteiro. Mas eu só quero chamar atenção para vocês por esse fato aí, de como as radiações, de acordo com as frequências delas e comprimentos de onda, por exemplo, também, sem dúvida, elas interagem de formas diferentes com a matéria. Interessante. Bom, eu acho que a gente... vocês trouxeram em boa parte dos elementos aí que eu já iria apresentar. Eu vou mostrar aqui um pouco do material que eu separei sobre isso aqui, para também ser um pouco didático e complementar pouca coisa que realmente vocês não trouxeram. Essa apresentação do Eduardo e a tua, Marcos, bem ilustrada, foram muito legais. Então, olha só, eu peguei essa ilustração aqui, que é uma das primeiras que nos aparece procurando sobre isso, e tem essa comparação que eu achei muito legal, que é comprimentos de onda com objetos no mundo real aqui, ó. Por exemplo, maiores comprimentos de onda são do tamanho de edifícios, ou maiores que isso até, né? 1000 metros, por exemplo, o comprimento de onda de rádio. Uma frequência razoavelmente baixa. À medida que diminui o comprimento de onda, a gente tem ondas aqui na faixa de micro-ondas, que são o tamanho de uma pessoa, ou o tamanho de uma borboleta, de um inseto. Infravermelho já está lá na ordem de grandeza da ponta de uma agulha. Comprimento, 10 a menos 5 metros, isso dá 10 a menos 2 milímetros, micrômetros. Infravermelho. A luz visível. Vocês tinham noção disso aqui com biologia, que a luz visível tem um tamanho comparável com o tamanho que são os protozoários? Curioso isso aí. Sabia não. Isso é o comprimento de onda, no caso. Comprimento de onda da luz visível, isso aí. Até por isso, é um dos motivos pelos quais existem microscópios que usam luzes de outros comprimentos de onda muito menores para conseguir observar estruturas que são menores do que o comprimento de onda da luz visível. Porque comprimento de onda da luz visível tu não consegue enxergar objetos menores do que esse próprio comprimento de onda. Interessante isso. Que loucura, professor. Ultravioleta... O comprimento de onda, ele é muito influenciável, né? Tô vendo que tipo, o comprimento de onda ele tem um, como que eu vou dizer? Essa parte de ele ter essa interação direta com o tamanho das coisas é muito, muito curioso. É bem interessante, né? Sim. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês até na disciplina de microeletrônica que para a fabricação dos microchips, que tem partes do tamanho aí de 7 nanômetros ou menos que 7 nanômetros até, eles têm que usar luzes para fazer aquele processo de fotolitografia no ultravioleta profundo, que é os menores comprimentos de onda dentro do ultravioleta, para conseguir desenhar aquilo lá por meio da exposição à luz. Porque as estruturas que eles fazem são muito menores do que a luz visível. Então, uma luz visível não conseguiria fazer aquela litografia naqueles tamanhos. Que loucura. E aqui, ó, entrando na faixa de raio-x e raios gama, eles conseguem interagir com o tamanho de um átomo, raio-x, ou raios gama menor ainda, o tamanho do núcleo do átomo, para ter uma ideia. Então, eles conseguem quebrar esses núcleos dos átomos, em função do comprimento de onda ser da mesma ordem de grandeza. Bom, é interessante isso aqui. Eu trouxe outro diagrama aqui repetindo o que o Eduardo mesmo me passou. E esse de cima aqui que tem bem certinho os nomes das faixas de frequência que a gente costuma chamar. Mas olha só, não se preocupem muito em querer determinar os limites entre essas bandas de frequência aqui, que até trouxe aqui uma audiofrequências que não tem muito a ver, porque a gente não escuta ondas eletromagnéticas, mas de qualquer forma o autor trouxe aqui. Radiofrequência que vai aqui até em torno de frequências de 10 a 9, vamos dizer, ou entre 10 a 8 e 10 a 9, micro-ondas que está aqui. E se vocês olharem nas comparações que tu mesmo trouxe, Marcos, de diferenças aqui entre as faixas, elas são definidas de forma meio empírica. Então, alguns trazem um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, essa diferença. Algumas chamam tudo isso aqui de radiofrequência, até micro-ondas. Não diferenciam. Na minha imagem, eles têm ondas, baixas ondas. Deixa eu conferir aqui só para dizer certinho. Até tá fechado aqui, mas ele ondas tem, longas? Tipo, antes da rádio, ele tem tipo toda uma faixa para antes do rádio, que eu nem mencionei na apresentação, porque eu não soube dizer que tipo de baixas ondas era essa, entendeu? Seria como tipo essas daqui de baixo, extremas baixas frequências e ondas longas? Isso, seria isso aqui. Essas ondas longas, extremas baixas frequências, pode comparar, por exemplo, com a frequência da própria rede, nossa rede, 60 Hz, 50 Hz, super baixas, realmente. Isso aí pode ser, tem até o desenho de uma torrezinha de energia, então deve ser isso aí mesmo. Nessa faixa aí. E ondas longas são até usadas para telecomunicações, mas você precisa de antenas que são assim, ó, linhas de transmissão, postes
uma enorme distância para conseguir fazer uma antena de ondas longas. Mas ela tem um alcance muito grande também. Porque ela não é atenuada pela atmosfera, não sofre alguns efeitos que as outras ondas sofrem. Mas isso aqui não é realmente usado na prática para telecomunicações. Talvez a nível militar existem comunicações assim que usam frequências bastante baixas, ondas longas, mas não são tão comuns na forma que nós estamos estudando aqui, ó. Infravermelho também, né? Que cai à esquerda do espectro aqui de luz visível, que vocês vão ver é mais próximo do vermelho, né? Por isso que é chamado infravermelho. Ultravioleta está do outro lado, que fica próximo do azul e do violeta que a gente enxerga. Então, por isso que se chamou ultravioleta. Comprimentos de onda menor. Vocês podem lembrar que aqui em torno do ultravioleta começam as ondas ionizantes, né? Do lado de cá. Só para não perder aqui a comparação, porque aqui, como a escala é diferente, ó, o ultravioleta e as ondas ionizantes estão pro lado de cá, ó. Só para não ter uma dúvida aí na interpretação das figuras. O que entrou mais de curioso aqui é que quem é que... Eu acho que foi o Eduardo que citou que infravermelho se usa para comunicações. Onde é que você usa infravermelho para comunicação? Para comunicação. Mas claro que se usa infravermelho para comunicação. Todo mundo tem em casa aí. Os controle remoto? Controle remoto, perfeito. E quem tem internet de fibra ótica em casa, é muito provável que também tenha infravermelho, porque a internet de fibra ótica, em geral, os cabos de fibra ótica, eles têm menor atenuação para os comprimentos de onda do infravermelho. Então, os LEDs ou lasers que são usados para gerar sinais de telecomunicações para fibra ótica são infravermelhos também, nessa banda aí de frequências. Então, se você realmente abrir um transmissor qualquer de fibra ótica, seja para casa ou seja em outro padrão de rede, aí um backbone de uma rede de comunicação, vai ter dispositivos que usam infravermelho ou que usam fibra ótica, você não vai enxergar nada de luz ali, se você olhar para dentro dele. Mas você não vai olhar para dentro dele, porque é uma luz muito forte, apesar de ser um raio com um diâmetro bastante pequeno, ela é muito forte e pode causar, inclusive, danos à própria retina. Então, você nunca olha para dentro de um dispositivo de telecomunicações de fibra ótica. Para um controle remoto de casa, assim, de uma aplicação qualquer de doméstica, é seguro você olhar para aquele LEDzinho que tem na ponta ali, que é infravermelho. Não tem problema nenhum. Algumas câmeras fotográficas digitais e alguns celulares, se você apontar o controle remoto para a câmera e clicar nele, você vê o LED ligando. Porque a câmera tem uma sensibilidade que vai um pouquinho mais no infravermelho do que os nossos olhos enxergam. Se vocês quiserem fazer esse teste, podem fazer. Tentem, talvez apontar para a webcam de vocês mesmo. É possível que você consiga ver esse LED sendo ligado. Vamos fazer um teste aqui agora. Aproveitando que nós estamos online aqui, vamos ver se na minha webcam vai... Por acaso ele vai detectar. Minha webcam é um pouco mais velha, de repente ela não tem filtro infravermelho. Talvez ela funcione. Minha webcam resolveu parar de funcionar no meio da aula aqui e não voltou mais. Bom, vou ficar devendo pra vocês. Não, minha webcam não funciona mais. Mas é possível que funcione, que vocês consigam enxergar com uma câmera digital qualquer esse ponto infravermelho do controle remoto. Deixa eu ver uma coisa aqui mais, que eu tinha anotado alguns aspectos interessantes para comentar. Radiações ionizantes e não ionizantes. Tanto o Marcos quanto o Eduardo comentaram, foi legal aí. O limiar que eu achei formalmente seria em torno de 100 nanômetros, que fica na faixa do ultravioleta. A diferença entre ionizante e não ionizante, mas como vocês mesmos apresentaram, alguém falou em 300 nanômetros, acho que foi o Marcos aí. Então tem diferenças aí, definir um ou outro. Mesmo assim, a gente não quer ser exposto ao ultravioleta, né? Por diversos efeitos que eles causam. Então, ultravioleta também não é usado em telecomunicações, geralmente. Uma questão que o Eduardo também comentou, que existem pesquisas sobre os efeitos das ondas eletromagnéticas, mesmo no espectro de radiofrequência de ondas radar, micro-ondas, a exposição a elas, porque todos nós estamos expostos, né? Telefonia celular usa isso aqui, redes de computadores usam isso aqui, rádio AM, FM, televisão usam essas bandas de frequência aqui. Existe essa controvérsia aí sobre tem efeitos ou não tem efeitos. O único efeito que a gente tem certeza absoluta que existe é o aquecimento, se você for exposto a alta intensidade, né? Mas todos estamos expostos, então, a doses fracas diariamente, desde os primórdios das telecomunicações em que começou a radiodifusão e a difusão de televisão, mais recentemente com os usos celulares também, a gente está mais exposto ainda diariamente. Qual a diferença entre o LED e o laser? Vocês que já ouviram falar muito de tecnologia aí, eu não quero que vocês
se formem como tecnólogos sem saber a diferença? Quem tem medo de laser? Quem tem esse receio? Olha, laser. professor, eu sei que o laser, dependendo do laser, ele pode machucar, né? Ele queima, na retina pode cegar, etc. O LED eu já não sei se faz isso. O LED, dependendo do lumen dele, ele pode fazer isso. Ah, pode ser, né? É isso mesmo. É o mesmo efeito. Se você chegar muito perto de um LED de potência, eu tenho até uma lanterna aqui, que são vários LEDs bem próximos, e quando eu me aproximo do rosto, ela esquenta. Realmente, a luz é tão forte que esquenta. O laser tem o mesmo efeito também. Se você tiver um laser com uma alta potência ali, alguns miliwatts, ou centenas de miliwatts, ou vários watts, ele realmente esquenta e pode causar todo tipo de lesão aí. Mas todos eles são não ionizantes. Só fazendo um adendo aqui, tem um youtuber ali de criança que pegou e foi fazer review dessas lanternas, sabe essas lanternas super, super forte? Sim. E aí botou no olho e parece que queimou a retina do cara. Sim, acho bem possível que sim, e é real, mas olha só, isso aí acontece com qualquer fonte de radiação com altíssima intensidade. Não é uma propriedade do LED ou do laser, e não depende tanto do comprimento de onda, porque isso aí são radiações não ionizantes, certo? Da mesma forma que se tu enfiar tua cara dentro de uma churrasqueira, o calor das brasas ali que está emitindo uma quantidade enorme de infravermelho vai te queimar. Vai queimar teus olhos também. Mas olha só, vocês vão encontrar no dia a dia aí LED e laser. Eles são um dispositivo muito parecido. Inclusive, o laser, quando ele é excitado com uma corrente baixa, ele se comporta exatamente como um LED. A diferença é que o laser gera uma faixa muito estreita de comprimento de onda. Se vocês olharem nesse gráfico aqui, é uma faixa bem estreita, e quando o laser emite luz visível, ele é uma cor bem determinada. Por exemplo, ele é bem vermelho, ele é bem verde, que são lasers que a gente consegue encontrar comercialmente aí. Tu não vai encontrar um laser que emita branco, que é uma faixa grande de frequências para conseguir gerar. O laser gera cores bem claras, tipo um apontador laser, vermelhinho lá, todo mundo viu por aí. Já o LED tem essa característica de espalhamento maior no espectro, que você consegue gerar assim, cores com uma maior faixa de comprimentos de onda, então uma percepção visual diferente de uma banda maior. Também existem LEDs e lasers que emitem fora da faixa visível. Existe LED, por exemplo, que emite na faixa do ultravioleta e é usado para esterilização de material. Da mesma forma que existem lasers infravermelhos que são usados para comunicação, para fibra óptica. Outra característica interessante, olha só, é que o LED ele tem uma dinâmica mais lenta do que o laser. Por isso que o laser é usado em muitas aplicações de telecomunicações, porque tu consegue modular ele mais rapidamente, em função da construção dele, do tipo de fenômeno que acontece dentro. Então o laser é mais rápido e é usado em aplicações de telecomunicações. E também é usado o laser em aplicações em que tu precisa de uma luz muito, muito focada e muito direcional, que não se espalhe nem um pouco. O LED naturalmente emite uma luz que tem um certo ângulo de abertura e se espalha. Já pelo fenômeno que o laser é gerado, que é uma amplificação por emissão estimulada de radiação, ele consegue gerar um feixe muito fechado, inclusive um feixe que é simplesmente um ponto, né? uma direção só. O LED sempre abriria um pouco. Isso, e à medida que tu vê a distância, ele vai se expandindo mais, né? Isso se refere ao ângulo de abertura da luz. No caso ali, o LED, eu vi que tem uma diferença bem de encapsulamento entre um e outro, né? Tipo, de lentes e etc. Mas não é isso que muda a amplitude da onda a faixa de frequência, né? Não, amplitude de onda, né? É o comprimento de onda. Comprimento de onda. Não, o comprimento de onda tem a ver com a forma que a estrutura mecânica e os elementos químicos que tem dentro dele. O laser tem, inclusive, uma coisa interessante, que diferentes comprimentos de onda são gerados de acordo com as diferentes estruturas mecânicas que são construídas o laser. Tipo, uma estrutura, umas cavidades que são construídas dentro dele, dentro do semicondutor, elas têm comprimentos corretos, múltiplos do comprimento de onda que você vai querer gerar por ele, para ele sofrer esse fenômeno de amplificação e gerar uma luz com altíssima intensidade e super direcional, numa direção só que tu quer. Existem lasers até para aplicação industrial. Deixa eu ver onde eu estava. Aqui, ó, abri no artigo da Wikipedia que tem vários exemplos legais. Desde de apontadores desses que a gente tem, apontador para apresentação, poucos miliwatts,
Leitura de drivers óticos, tanto CD como DVD, usa lasers também, porque são bastante direcionais e você consegue focar eles. Blu-ray. Você lembra da mídia Blu-ray que surgiu logo depois do DVD e logo antes da internet ficar super popular? Sim. Sim, sim. Ela se diferencia dos outros tipos de mídias óticas porque ele usa um laser mais na faixa do azul, que é que tem comprimentos de onda menores, então a gente consegue ver tamanhos e marcações na superfície menores para gravar mais informação. Tem a ver com isso, Blu-ray, menores comprimentos de onda laser usado. Aqui, ó, nós entramos, deixa eu ver aqui, laser cirúrgico, centenas de watts, e laser usado para corte industrial. Até 3.000 watts. Existe corte a laser a nível industrial, em que realmente um laserzinho, um dispositivo pequeno, que tem que ser refrigerado de forma ativa por uma ventoinha, ele gera uma potência de radiação no comprimento de onda dele, talvez não seja nem visível. Seja infravermelho, provavelmente. E é usado para corte, porque ele consegue aquecer uma área tão pequena com essa radiação que simplesmente o material se funde naquela região ali, é como se estivesse cortando, efetivamente, sem um contato mecânico. Eu acho que eu já vi uns vídeos do pessoal fazendo umas peças de madeira e coisa com esses raios. Não sei se é o mesmo. Perfeito, sim. Tem inclusive empresas aqui em Santa Maria que fazem corte dessas chapas de madeira a laser. Se você quiser, pode levar o projeto pronto para ela. E eles te cortam todas as peças a laser ali com uma precisão enorme, uma precisão muito boa, né? E fazem isso aí. Inclusive é usado para corte de metais isso aqui. É um laser tão forte que consegue até ele isso. não é visível, né? Tu só vê, nos vídeos tu só vê o ponto vermelho assim, que tá encostando na madeira e aí já começa a fumaciar e já sai cortando tudo. É isso aí. Nem necessariamente seja visível. E ok, até tem aqui ó, um laser de super alta potência que está sendo desenvolvido. Isso aqui é um dado antigo, eu acho que já existe mais forte. Que foi desenvolvido com fim militar, que é um laser de centenas de quilowatts, que é ou posto num barco ou num avião, e ele consegue a dezenas de quilômetros focar no alvo e do tipo destruir um avião pequeno por meio de aquecimento. Ele foca numa área tão pequena, de poucos, sei lá, menos de 1 metro quadrado, ele gera uma quantidade de energia enorme, 100 kW, que eles conseguem destruir um avião pequeno. Qual a vantagem disso aqui? Não acaba a munição numa arma dessas. Porque bastando você ter uma fonte de energia, você pode ficar disparando ele o dia inteiro, né? Aí tem muito silencioso, né? Que não deve fazer muito barulho. Silencioso e quem é que vai conseguir fugir dele se ele se propaga muito mais, ele anda muito mais rápido que a velocidade do som, é a velocidade da luz, a irradiação anda. Então você não consegue fugir disso. Interessante, né? Tu teria que ter uma fonte de energia muito forte, né? E meio, tipo, pra ter um barco em si, tu ia ter que ter uma energia armazenada, bastante energia armazenada, né? 100 kW é fichinha pra potência do motor de barco. Fiquem tranquilos com relação a isso aí. É fichinha. Mas existe, inclusive, eu vi um vídeo no YouTube que é um avião que tem esse sistema embarcado e ele passa voando por cima de um lugar e ele consegue focar em cima de um carro. E ao longo do voo, virando e mantém focado em cima de um carro para atingir ele. Bem interessante. Mas aí, para você ter uma ideia, o laser é simplesmente um dispositivo que gera um comprimento de onda bem determinado e com alta eficiência. Por causa desse fenômeno que gera. Certo? Não precisa ter medo que, se tiver um laser, por exemplo, de luz visível, um laser apontador laser vermelho, ele não vai te causar câncer por apontar para tua pele. Ele é simplesmente luz visível. É a mesma luz que tu enxerga. Ele não é ionizante, como algumas pessoas têm medo. Ouvem falar de laser, meu Deus, é radiação, meu Deus. Não se preocupem com isso. Agora que vocês conhecem o espectro eletromagnético, vocês podem ficar tranquilos. Vocês não vão apontar para os olhos de vocês, porque realmente ele tem uma densidade muito grande de potência numa área pequena. Mas percam medo. E os olhos são muito sensíveis, né, também. Muito sensíveis. Os olhos são muito sensíveis, que é exatamente o próximo tópico aqui. Uhum. Ultravioleta, UVA e UVB. O que eles causam? Eu acho que tu já comentou isso aí, né, Marcos? Sobre o efeito do UV e aquela questão nos olhos, né? Isso é uma queimação, né? Pode causar até cegueira. Isso. Pode ser uma queimação com uma alta intensidade de exposição ou, ao longo de meses ou anos, um efeito cumulativo e não regenerativo do tecido. Tanto a retina, que é o fundo do olho aqui, quanto a lente, elas não se regeneram corretamente. Se ocorre uma exposição a UV, que é a luz solar mesmo, durante muitos anos, tu vai ter aos poucos uma degeneração da retina, que não é reversível, e tu também não pode
não consegue fazer uma substituição da tua retina. Atualmente não existe uma cirurgia para isso. Mas o que a gente conhece por catarata é quando essa lente aqui na frente do olho começa a ficar opaca por exposição à ultravioleta. E essa lente aqui na frente do olho pode ser substituída, sim, por inclusive uma lente sintética, artificial. E essa é uma cirurgia bem simples, né, de ser feita, bem comum hoje em dia. Ela é causada por exposição à ultravioleta. Um dos motivos por qual o ultravioleta também não é usado para telecomunicações, né? Meio aberto, assim. Você não gostaria de ter um sistema de telecomunicações que fosse afetar os seus olhos, né? Não, pior que não. Não é. E fica aqui, eu vou deixar para vocês por curiosidade própria, se vocês tiverem interesse. São duas histórias. Uma com um final feliz, que é a história do micro-ondas, que começou com um grupo lá desenvolvendo radar para aplicação militar, e um cara que descobriu que uma barra de chocolate se derretia no bolso dele enquanto ele estava próximo da antena. Ele percebeu que podia ser usada para aquecer alimentos. Meu Deus. É bem interessante. Eu sugiro que realmente você dê uma olhada. É interessante a história por trás. E a outra com um fim não tão feliz, um pouco trágico, mas com uma grande contribuição para a ciência, que é a história da vida da Marie Curie. Como é que é? Não é a Mariah Carey? Como é que você chamou? Não é ela exatamente, mas a Marie Curie, que tenho certeza que foi muito mais influente do que a Mariah Carey vai ser em qualquer parte da história. Eu acho que só a Marie Curie mais eu acho que tem mais um cara que ganhou foi o marido dela. 2 Nobel em áreas diferentes, né? Pode Foi o ser, marido dela que ganhou outro. pode ser que Porque seja. ela tem um Nobel Então fica a sugestão que vocês leiam aí em química. Aí o outro não sei daí, mas tem que E aí, vocês entendam melhor isso aí. Vocês já comentaram os dois, né? Já surgiram, né, durante a conversa, tanto essa história da Marie Curie, que tem a ver com radiação ionizante, e por isso que foi a causa da morte dela, provavelmente. E essa história um pouco mais feliz, que é a parte da história do micro-ondas, inclusive a evolução, no sentido que no início, realmente, os micro-ondas tinham um baita de um equipamento lá de radiofrequência super complexo dentro. E agora, hoje em dia, a gente compra micro-ondas aí em qualquer loja, e é bastante mais eficiente a construção dele e disponível comercialmente. Ok? Fica como sugestões. Era também uma geladeira, né? Antes É isso aí, o tamanho de uma geladeira ou algo maior que era isso. bem. Era gigante. Bom, vamos encerrando por aí então. E, bom, tá feita a apresentação. Obrigado Tá certo. pelas colaborações aí. Bernardo, conto contigo para entregar tua apresentação, a tua ilustração aí e tua Não, próxima aula. atividade. Pode deixar, professor. Pode deixar. Não, Pode peraí, a deixar próxima aula nós estamos em outro conteúdo já, tia. Ah,